Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês. Que a paz de Cristo Jesus possa estar inundando o seu coração neste momento. Porque é só a paz de Cristo que enche de gozo o nosso coração. Hoje, segunda-feira, nós vamos estudar a nossa lição neste momento. E você é o meu convidado especial nesta sala. Que Deus continue abençoando a sua vida cada dia. Eu tenho tido muitas informações de que muitas pessoas estão sendo muito abençoadas com estas lições, porque nós, cada dia que estudamos, queridos, aprendemos mais sobre o grande amor do nosso Deus. E eu quero dizer para você que hoje a nossa lição é uma lição espetacular. É uma lição importantíssima. Adorem o Criador. Vamos orar. Altíssimo Deus, o nosso Pai Celestial, quão bom, Senhor, é podermos ouvir a Tua voz. E esta sala é uma sala em que nós nos reunimos para podermos ouvir a palavra do Senhor. A nossa lição esse guia de estudo nos leva à Bíblia Sagrada, as letras santas que traz paz ao nosso coração. Por isso, em nome de Jesus, te pedimos agora que o Senhor permaneça conosco, através do bom e santo Espírito, o Deus Consolador. Mais uma vez te pedimos uma bênção especial por todos os meus queridos irmãos, pela sua família e pela sua vida, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, adorem o Criador. Nós terminamos o capítulo 7, o verso 7 do capítulo 14 de Apocalipse, dizendo: adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Não é isso? Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Conhecer a Ele, adoraram a Ele, né? Mas adorar a Ele por quê? Queridos, nós somos filhos de Deus. Eu gosto de mencionar em que nós somos filhos de Deus por 3 vezes. A primeira é que Deus nos criou. Você é filho de Deus, você é filho de Deus por criação. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Ok? Muito bem. A segunda filiação é porque nós fomos redimidos. Quer dizer, o pecado, o intruso do pecado manchou a nossa semelhança com Cristo, quando fomos criados. E aí Jesus, ele veio, morreu por nós, pagou o preço da nossa redenção e ele nos resgatou, nos filiando pela redenção. Então somos filhos de Deus pela criação e somos filhos pela redenção. Mas eu gosto de mencionar, queridos, que nós temos uma terceira filiação. Por quê? Somos filhos de Deus também pela terceira vez. Porque Ele é o nosso mantenedor. É o nosso sustentador. É Ele que nos sustenta em tudo. Tá? Então nós somos filhos de Deus também porque Ele, como nosso Pai, Ele nos sustenta. Ele nos mantém. Tudo aquilo que nós necessitamos para manter a nossa vida é Deus que nos sustém. Tá? Então, da mesma forma que uma criança pequena, recém-nascida, tá? Ela é 100% dependente de seus pais para a sua sobrevivência. Da mesma forma, nós, como filhos de Deus, queridos, somos 100% dependentes de Deus. Então, o ar que nós respiramos, o pão que nós comemos, a água que nós bebemos, a casa que nós moramos, sabe, tudo que nós temos pertence a Deus. É Ele que nos mantém em tudo. Então, somos filhos de Deus pela criação, pela redenção e também pela manutenção. Tá? Agora, queridos, eu quero que você preste bem atenção nesta lição que nós temos hoje,
porque é muito importante. Ela vem mostrando para você e para mim o quanto você é importante para Deus, quanto nós somos valorosos para o nosso Deus. Tá? Muito bem. O nosso estudo de hoje, queridos, Apocalipse capítulo 14, verso 7, como eu já mencionei, também Isaías capítulo 40, verso 26 e João capítulo de 1 a 3 e Romanos capítulo de 1 e o verso 20, tá? Mas de todos esses versos que são tão importantes, queridos, eu queria mencionar um pouquinho com vocês, até porque a nossa lição vai mencionar muito sobre esse verso, tá? Isaías capítulo 40, verso 26. E eu quero fazer questão de ler esse verso, tá? Para meditarmos agora. Diz assim o verso 26. Levante os olhos para o alto e veja quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Eu quero, queridos, mencionar com vocês aqui, quando a Bíblia diz adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, surge aqui uma pergunta para mim e para você. Quem é esse Deus? O nosso mundo hoje, queridos, está bombardeado, né, pela ciência, propriamente a ciência da evolução, tá? E é até matéria hoje em escolas, né, de que realmente o mundo ele veio a existir pela evolução. Tá? E nós somos obra do acaso, estamos aqui por um acaso. Mas, queridos, quando nós voltamos ao livro de Gênesis, no capítulo 1, no princípio fez o Senhor Deus os céus e a terra, e mostra claramente que nós temos uma origem, fomos criados por Deus. Tá? Na verdade, nós viemos do jardim do Éden, e não do jardim zoológico. É uma brincadeira, mas é interessante, né? Porque a evolução afirma que nós vimos do macaco. Outros, né, dizem que você é uma ameba, veio de uma ameba. Tá? O mundo apenas por uma explosão, sabe, ele veio a existir. Queridos, a Bíblia mostra para nós claramente que nós temos uma origem. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, disse Deus. Nós fomos criados à origem de Deus, à semelhança de Deus. Tá? Então, queridos, nós não estamos aqui por um acaso. Ok? Muito bem. Agora, voltando aqui, queridos, ao assunto da leitura que nós fizemos, levante os olhos para o alto, disse o profeta Isaías, e veja quem criou estas coisas. O nosso Criador está lá em cima, está no céu. Levante os seus olhos. Veja o quanto você é importante para Deus, como Ele te criou. Tá? E aqui ele menciona aquele que fez sair o seu exército de estrelas, e todas bem contadas ele chama uma por uma pelo seu nome. Tá? Alguma vez você já teve a oportunidade de, numa noite escura, tá, você olhar para o céu enquanto não há nenhuma nuvem e você contemplar a beleza desse exército de estrelas? Mas, queridos, tudo isso que os nossos olhos conseguem ver, conseguem enxergar, e aqui o profeta diz, olhe para o alto, é nada, queridos, diante de um exército enorme de
estrelas extraordinariamente enorme em grandeza, e Deus as chama todas pelo seu nome. Tem todas contadas. O Sol, que é uma grande estrela que nós temos, recebemos aí o seu calor todos os dias, a sua luz. Queridos, ele produz por segundo energia mais do que o ser humano em toda a sua existência, com petróleo, gás, carvão e fogo. Por segundo, o Sol produz energia muito mais do que todos os seres humanos em toda a sua existência, usando todos os meios ao seu alcance, como, por exemplo, petróleo de gás, carvão e fogo. Agora não para por aí. Vamos um pouquinho mais além. Esse mesmo Sol, ele é cerca de 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Ou seja, queridos, o nosso planeta Terra cabe, cerca de 1 milhão, preste bem atenção, cerca de 1 milhão de planeta Terra, essa que nós vivemos aqui, que nós estamos aqui, que é a nossa morada, cerca de 1 milhão de planeta Terra, cabe dentro dessa estrela chamada Sol, que todos os dias nasce e se põe. Imagine só essa estrela entre os bilhões, em que Deus criou. Preste bem atenção no que o profeta Isaías está chamando a nossa atenção. Agora, queridos, esse mesmo Sol é uma das 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia. O Sol que nos aquece todos os dias é apenas, queridos, uma estrela entre as 100 bilhões de estrelas que há somente na nossa galáxia. Isso falando de milhões de galáxias, com bilhões de estrelas. Isaías está dizendo, olhe para cima. Contemplo o exército de estrelas, todas contadas por Deus e chamadas pelo seu nome. O nosso Sol, queridos, é apenas uma de entre as 100 bilhões de estrelas só na nossa galáxia. Você já pensou nisto? Agora tem mais. Queridos, existe uma estrela chamada Pistola que ela emite 10 milhões de vezes a energia gerada pelo Sol. 10 milhões de vezes a claridade, a energia gerada pelo Sol. Agora, queridos, essa estrela chamada Pistola, preste bem atenção, ela tem 1 milhão, 1 milhão de estrelas do tamanho do Sol, cabe com muita facilidade só dentro dessa estrela. Queridos, 1 milhão de estrelas Sol, cabe apenas
dentro dessa estrela chamada pistola. Tá? O que eu quero dizer com tudo isso, queridos? E o que essa lição quer mostrar para nós quando diz adore o Criador? É claro, queridos, que na nossa mente finita, pobre demais de conhecimento, de inteligência e sabedoria, é impossível, queridos, aproximarmos do conhecimento da grandiosidade desse Deus maravilhoso. Mas aqui o profeta, aqui, queridos, a palavra de Deus, o apóstolo está dizendo, adore o Criador. É com esta reverência, com esse reconhecimento da grandiosidade desse grande Deus, o quanto Ele é poderoso, queridos, é que nós devemos nos aproximarmos dEle para adorarmos, respeitá-los, reverenciá-los. Isso é adoração. Entendeu? Agora, queridos, eu quero dizer para você uma coisa importante. Embora o nosso sol, queridos, ele é cerca de 1 milhão de vezes maior do que a Terra, mas Jesus não morreu pelo Sol. Jesus não morreu pelo planeta Terra. Embora, queridos, essa estrela chamada pistola, que ela emite 10 milhões de vezes energia mais do que o Sol, e que 1 milhão de Sol cabe dentro dela, só para você entender a grandiosidade de tudo isso, Jesus não morreu pelas estrelas. Não foi por elas que Jesus foi pregado. Não foi pela imensidão do mar que Jesus morreu. Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim. Você é muito mais importante para Deus do que a grandiosidade dos milhões e bilhões de estrelas que há em todas as galáxias. Você é muito mais importante. Foi por você que Jesus morreu. Foi por você que Jesus entregou a sua vida. Foi por você que Jesus foi até o final. Foi por você que Jesus foi até o extremo daquela cruz. Foi por você. Porque você é a coisa mais importante, mais valorosa, mais bonita que Jesus tem na face desta terra. Você é a menina dos olhos de Cristo Jesus. É por isso que eu quero dizer para você, ao terminar essa lição neste momento, tá? Quando a Bíblia está dizendo adorem o Criador, você e eu, queridos, fomos criados à imagem e à semelhança desse Criador. Não foi as estrelas, não foi o mar, não foi a fonte das águas, não foi os animais, foi você que foi criado à imagem e à semelhança de Jesus. Então que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo, que realmente o Espírito Santo possa iluminar com muita clareza o meu e o seu coração, para entendermos o quanto você é importante e valoroso para Jesus. Lembre de uma coisa, Jesus sempre está contigo. Você não está sozinho, você não está sozinha. Lembre-se disso. Um abraço a todos, fique com Deus e até a nossa próxima lição. Até logo.